Boa noite. Novo consignado para trabalhadores CLTs tem milhões de simulações e mais de 1.300 contratos fechados no primeiro dia. STF já tem 3 votos para condenar deputada Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo. E você vai ver também. A violência em São Paulo. Câmera em capacete flagra bandidos rendendo e atirando em motociclista. Roubo de motos aumentou no estado. Mais de 75% dos rios da Mata Atlântica estão com qualidade da água regular, uma piora nos índices do ano passado. Já o Rio Pinheiros aparece com qualidade péssima. Tudo isso e muito mais nesta edição do Rede TV News. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de 35 milhões de doses da vacina contra a gripe. Os imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan serão enviados às secretarias estaduais de saúde para a campanha deste ano. E o repórter Rafael Felite tem mais informações diretamente de Brasília. Vamos lá, Rafael, boa noite. Com o final do verão, chega o outono, começa toda aquela campanha de vacinação contra a gripe e essa será a primeira sob nova direção na pasta, né? Agora é Alexandre Padilha quem vai liderar essa campanha. Boa noite, Rafael. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. O início da vacinação está previsto, o início oficial da vacinação está previsto para o dia 7 de abril, mas o Ministério orientou aos estados e aos municípios a começarem a estratégia de vacinação assim que receberem as vacinas. O ministro Alexandre Padilha também afirmou que o foco do governo, a meta do governo é vacinar 90% do público-alvo, que é formado por crianças de 6 meses a 6 anos de idade, idosos, gestantes, mulheres no período puerpério, indígenas, pessoas com deficiência permanente e também pessoas em situação de rua. Também serão vacinados os trabalhadores da saúde e outros setores de grande contato com o público, como professores e profissionais das forças de segurança. Para este ano, o Ministério da Saúde comprou aproximadamente 74 milhões de doses, 35 milhões começaram a ser entregues hoje, mas até o fim do primeiro semestre, o governo pretende entregar 68 milhões de doses da vacina do Butantan. O valor total desse investimento foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais dessas vacinas compradas aí no Instituto Butantan. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Amanda, ele concedeu uma entrevista coletiva mais cedo aqui no Ministério da Saúde, que ele falou sobre a importância dessa campanha de vacinação. E a gente vai conferir agora o que falou o ministro Alexandre Padilha. Dia 7 de abril a gente começa a campanha pública, exatamente pela certeza de que os estados já tenham colocado a vacina em todos os municípios para a gente começar uma grande campanha de televisão. É um tipo de vacina que reduz os casos graves e óbitos e com isso ela não só salva a vida dessas pessoas, mas também ela contribui para a proteção em toda a comunidade, porque ao reduzir os casos graves, você também reduz a capacidade de disseminação desse vírus para outras pessoas. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pais que se recusarem a vacinar os filhos contra a Covid-19 podem ser multados. A medida está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. A Corte chegou à conclusão após julgar o caso de um casal do Paraná que se negou a imunizar a filha de 11 anos e foi condenado pela Justiça Paranaense ao pagamento de 3 salários mínimos. Os pais recorreram ao STJ, que manteve a decisão. No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o BNDES lançou um concurso para escolher as melhores ideias para serem adotadas na criação do Distrito Cultural da Pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro. Um dos mais valiosos legados da cultura negra no Brasil, a Pequena África guarda a história afro-brasileira. Foi aqui onde parte da comunidade remanescente dos quilombos se instalou após o comércio de escravos se tornar ilegal. Berço de manifestações culturais como o samba, a região faz parte do roteiro turístico carioca. É um lugar que é um marco para toda a cidade, toda a história da escravidão, da escravização no mundo.
O concurso promovido pelo BNDES pretende reunir ideias para a criação de um distrito cultural formado por espaços históricos como o Cais do Valongo, onde os escravos eram negociados, e a Pedra do Sal, reconhecida como quilombo somente em 2005. Só podem participar do concurso equipes lideradas por arquitetos e urbanistas negros. A iniciativa busca transformar a região em um museu a céu aberto, valorizando e resgatando a memória da herança africana no Brasil. O edital foi lançado hoje em uma cerimônia que reuniu diversas autoridades no BNDES. As 3 melhores ideias vão receber prêmios em dinheiro, mas todas poderão ser aproveitadas. O Cais do Valongo recebeu muitas pessoas que vieram daquelas condições que já sabemos, escravizadas, sem nenhum direito a nada. E essa construção é a construção do retorno, do merecimento, de reconhecer, de valorizar, de render glórias também à memória dessas pessoas que vieram antes, que sangraram, morreram aqui nesse país. Os projetos poderão abranger soluções de arquitetura, urbanismo e mobilidade, além de ações culturais e educativas. O objetivo é valorizar o patrimônio e ampliar o acesso à cultura. A gente está podendo hoje concretizar e dar mais um passo nesse sonho que a gente teve lá atrás, de tanta luta que retrata a memória, a força, a resistência do nosso povo, é de se orgulhar e se orgulhar muito. O afroturismo hoje é uma realidade, porque quando a gente trabalha, Mônica, o Brasil como um destino onde tem uma forte presença de afroturismo, a gente diz para o mundo qual o Brasil que a gente quer que ele visite. Flagrante de violência em São Paulo, mais um, né? Câmeras acopladas nos capacetes de 2 vítimas, dessa vez não são nem os coletes dos policiais, mas são 2 vítimas, registraram uma tentativa de assalto e latrocínio contra motociclistas. Um deles, infelizmente, foi baleado. Pois é, Amanda, esse caso aconteceu no último dia 5 e as imagens só foram divulgadas agora. O repórter Giovanni César está ao vivo lá na delegacia e traz as informações para a gente dessa triste realidade que assusta a população, né, Giovanni? Boa noite para você. Boa noite, Augusto e Amanda. Olha, essa ocorrência foi registrada em Itaim Paulista, extremo leste da cidade. Segundo informações, o rapaz voltava do trabalho para casa quando foi abordado por 2 criminosos numa moto. O garupa estava armado. O vídeo mostra a violência dos bandidos que levam o veículo e tentam matar a vítima. Mesmo sem expressar reação, o rapaz acabou levando 2 tiros. Acompanhe. Continua com a mão no guidão. Mata, fiote. Mata, fiote. Mata! Salta, salta, salta. Você quer tirar? Não, eu nem tiro. Você tomou onde? Mãe, chama a moleque ali lá. Na tarde da última segunda-feira, uma câmera acoplada no capacete de um motociclista flagrou a tentativa de assalto em Barueri, na Grande São Paulo. 2 criminosos em outra motocicleta surpreenderam um jovem próximo ao Rodoanel. Eles passam ao lado do veículo da vítima e tentam pegar a chave da moto quando ele reduz a velocidade por causa de uma lombada. Assim que percebeu a ação dos criminosos, o motociclista deu meia volta e conseguiu fugir. De acordo com um estudo feito pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, baseado em boletins de ocorrência da Polícia Civil aqui de São Paulo, o estado teve um aumento de 7,26% no número de furtos e roubos de motos em 2024, comparando com 2023. 38 mil veículos foram levados pelos bandidos, uma média de 4 motos roubadas por hora em São Paulo. Amanda, Augusto. Obrigado a você, Giovanni. Na tarde da última segunda-feira, uma câmera acoplada a um capacete de um motociclista flagrou uma tentativa de assalto em Barueri, na Grande São Paulo. 2 criminosos em outra motocicleta surpreenderam, foi o que a gente acabou de assistir, né? Essa imagem que realmente é absolutamente chocante.
No mês em que a lei do feminicídio completa 19 anos, as estatísticas mostram aumento dos casos de homicídio de mulheres em razão do gênero e de agressões físicas. Minas Gerais é um dos estados com maior número de ocorrências. Jennifer se recupera dos ferimentos que sofreu após fugir de uma tentativa de feminicídio no mês passado. Segundo ela, o suspeito é o ex-marido, Pablo Henrique Rodrigues, de 32 anos. Ele ameaçou matar a ex-mulher com uma faca e ela pulou de uma altura de 7 metros no prédio onde mora, em Belo Horizonte. Fraturou a bacia, o fêmur da perna direita e os 2 braços. O pé direito está com 4 placas e 16 parafusos. Eu ia tomar facada, então eu raciocinei, eu falei, foi a única forma que me surgiu. Na verdade, nessa hora a gente tem instinto de sobrevivência. O agressor ainda acompanhou a Jennifer por 12 dias no hospital e só depois ela conseguiu entrar em contato com uma advogada e pedir ajuda. Eu falei assim, eu tô toda quebrada no Hospital do Baleia e eu tô com tanta saudade de você. Tô morrendo de saudade e isso a lágrima correndo, para ela entender que aquilo ali era um pedido de misericórdia. O caso foi denunciado na Polícia Civil e no Ministério Público. O suspeito teve a prisão decretada e está foragido. Em Ibirité, na Grande BH, a biomédica Keia Oliveira foi morta com golpes de canivete pelo marido no dia 10 de março, dentro da clínica de estética onde trabalhava. O crime foi cometido na frente de 2 testemunhas. Ele não deu nenhum indício, não teve nenhuma ameaça, não teve nada. Tá um pesadelo. Eu tô tentando, sabe, ficar bem, mas... A família está inconformada e com medo. O suspeito está internado sob escolta policial por causa de alguns ferimentos, mas os advogados entraram com pedido de relaxamento da prisão. Pelo amor de Deus, gente, faz alguma coisa. Eu preciso de justiça, eu preciso de voltar a ter minha vida. Meu pai e minha mãe precisam de ter paz lá na roça para pelo menos conseguir viver o luto, porque a gente não está conseguindo nem viver o nosso luto. Aqui em Minas Gerais, as tentativas de assassinato de mulheres cresceram 62% no ano passado. Os casos de feminicídio e agressão física também aumentaram. Passaram de 141 mil em 2022 para mais de 153 mil em 2024. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, de janeiro a outubro do ano passado, os tribunais de justiça de todo o país julgaram mais de 500 mil processos relacionados à violência doméstica. A lei do feminicídio define o assassinato de mulheres como um homicídio qualificado, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. A Lei Maria da Penha também é considerada uma grande conquista. Essa mulher, ela dirige-se a qualquer unidade policial e solicitar a expedição de medidas protetivas contra esse agressor. Se ele descumprir aquilo que foi escolhido pela mulher, ele vai ser preso. Em Belo Horizonte, apenas 20% das vítimas de feminicídio dos últimos 3 anos formalizaram denúncia contra os agressores e solicitaram medidas protetivas. Eu vou lutar para as mulheres ouvirem. Olha, o homem é agressivo, mudou o tom de voz, ele conversa bruto e depois pede perdão. Não confia nesse amor, não. Olha o que esse amor fez comigo. A queda de um casarão antigo no centro do Rio de Janeiro evidencia ainda um problema ainda mais grave na região. Pelo menos 600 imóveis estão em condições precárias e representam um risco à população. No início da manhã, a Secretaria Municipal de Conservação retomou a demolição de 2 dos 3 andares do casarão que desabou parcialmente na tarde de ontem no centro do Rio. A necessidade de demolição foi constatada pelos técnicos da Defesa Civil, que apontaram o risco de novos desabamentos. Antes da ação, comerciantes de prédios vizinhos puderam retirar pertences e mercadorias abandonados às pressas por causa do desabamento. Eu estava no banheiro, lá no fundo, e a parede de lá caiu todinha em cima de mim. Mas ficou assim, em redor de mim, todo mundo aqui na rua achou que eu estava morta. Graças a meu bom Deus que Deus me abraçou nessa hora, né? E não aconteceu nada. Uma pessoa morreu no acidente. Marcos Vinícius de Paula Nascimento, de 38 anos, estava em um dos 3 carros atingidos pelos escombros. A prefeitura informou que o imóvel era privado e estava abandonado. Ele já havia passado por 2 vistorias da Defesa Civil, que notificou o proprietário. A última vez foi em setembro de 2024. O laudo apontava risco de desabamento da estrutura. O prédio apresentava acelerado estado de degradação, ausência de telhado, queda de revestimento e risco de desprendimento de rebocos. No centro do Rio, casos como o de ontem são frequentes por causa do mau estado de muitos imóveis da região.
No início de março, a fachada de um edifício na Lapa também desabou. O imóvel era da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Diversos prédios históricos, como o Palacete Imperial, considerado parte do patrimônio histórico do país, e o Solar do Visconde de São Lourenço, enfrentam dificuldades de conservação. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro estima que somente no centro da cidade existam pelo menos 600 imóveis nesta condição e aponta que a prefeitura tem ferramentas para evitar novos incidentes. Um deles é o IPTU progressivo. Quer dizer, a prefeitura taxa aquele imóvel abandonado, sem conservação, e vai aumentando a alíquota do valor do IPTU daquele imóvel, podendo chegar até a desapropriá-lo. A outra, que poderia ajudar e amenizar muito essa situação, é a retomada da lei de auto-vistoria predial. Eu digo retomada no sentido da aplicabilidade da lei, porque a lei já existe, a sua regulamentação também, mas não está tendo, por parte do poder público municipal, uma fiscalização. O Brasil é assim, né? Cheio de leis que não pegam. Essa é uma lei importante que pegasse. Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma condição que afeta o sistema cognitivo. De acordo com o IBGE, no Brasil, são 300 mil pessoas com a síndrome. Em São Paulo, uma ONG incentiva e prepara essas pessoas para o mercado de trabalho. Recém-contratada, a Vanessa não vê a hora de começar no novo emprego. Tá ansiosa? Tô. Por quê? Porque tem mais dinheiro e ajuda em casa também, ajuda meu pai. Um dinheirinho a mais é bom, né, Vanessa? É. Sabe o que dá para comprar as coisas que eu preciso. Vanessa faz parte do programa Emprego Apoiado, idealizado pelo Instituto Nosso Olhar, na capital paulista. É um apoio para que ela possa se desenvolver e depois exercitar dentro de uma grande companhia uma função como assistente, auxiliar e aí ir crescendo como todas as outras pessoas crescem, né? O nosso treinamento não fica só restrito ao instituto. Nós vamos às empresas dar capacitação e, acima de tudo, desromper, sabe, quebrar esse processo de bloqueio que as pessoas têm, achando que as pessoas com deficiência não possuem capacidade de trabalho ou de desenvolvimento. No Brasil, a lei de cotas determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem vagas para pessoas com alguma deficiência. As companhias com mais de 1.000 funcionários devem reservar 5% das vagas para esse grupo. Ainda assim, apenas 26% das pessoas com deficiência estão empregadas, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. A Jéssica foi além de uma oportunidade de emprego. Em 2017, ela montou o próprio negócio. Jéssica se tornou a primeira empreendedora com síndrome de Down a se formalizar no Brasil. Hoje, trabalham com ela na cafeteria toda a família, inclusive o namorado dela, que também tem síndrome de Down. Eu faço corretinho, café e peço, café com leite, cappuccino, chocolate, e tem frappé, coisa assim, sorte italiana, coisas gostosas, maravilhosas. O empreendimento da Jéssica é um exemplo de capacidade das pessoas com síndrome de Down. E quando pergunto qual o maior sonho dela... Meu sonho vai ser faculdade, gastronomia, né? E eu fui ter com o Felipe, morar junto, casar, coisa assim, né? Na véspera do Dia da Água, um levantamento mostra que mais de 70% dos rios de Mata Atlântica apresentam sinais de poluição. Uma realidade que chama a atenção para a necessidade de mais investimento em saneamento básico. O que era para ser sinônimo de vida, agora é de atenção. Os rios de Mata Atlântica podem perder sua função vital, ser fonte de água potável. Dos 112 rios estudados durante 2024, mais de 75% deles apresentam qualidade da água regular. Ou seja, os impactos ambientais sofridos podem comprometer a pesca, o lazer e a navegação. Os rios, eles continuam na situação regular porque o investimento em saneamento tem se demonstrado insuficiente. Se a gente tem um investimento mais adequado nessa parte do saneamento, que é básico, ou deveria ser,
a gente teria recuperação. Pouco mais de 7% dos rios apresentam boa qualidade hídrica. Nenhum foi considerado ótimo. Cerca de 14% têm condições classificadas como ruins e mais de 3% como péssimas. Um dos rios com a qualidade da água considerada péssima é o Rio Pinheiros. Isso quer dizer que a poluição atingiu níveis tão críticos que ele não oferece condições para a manutenção da biodiversidade. Bom, os dados eles mostram que, por mais investimentos que tenham sido feitos até então, eles ainda não foram suficientes para avançar. Então, políticas públicas de habitação são fundamentais também para contribuir para que o saneamento ele também seja eficiente, mas também é importante a gente pensar em soluções baseadas na natureza, né? A criação de parques lineares nas margens dos rios também permite um melhor uso dessas regiões e também que a população ela tenha uma melhor relação com o rio, uma vez que você tem essa relação mais harmoniosa, as pessoas também ajudam nesse cuidado. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um novo combustível verde mais barato, sustentável e que futuramente poderá ser usado na aviação do mundo todo. Como criar um combustível sustentável para a aviação? O desafio envolveu pesquisadores de várias áreas do Laboratório de Ensaios da UFMG. O resultado, que já está patenteado, foi um catalisador, que no final do processo se transforma nessas bolinhas. Essas bolinhas, que é na verdade o catalisador, elas ficam dentro do reator. Quando no final do reator você coleta, aí já é um material que é um combustível. É um catalisador mais barato, com metais mais barato, para a gente tentar converter matérias-primas. Ele conseguia converter em uma única etapa um óleo que era velho, que ia ser descartado, né, gerar um resíduo. A gente conseguiu obter um produto que tem características de um biocombustível. Diferente dos catalisadores convencionais, a nova tecnologia transforma óleos residuais como os de cozinha, por exemplo, em moléculas idênticas às de petróleo e ajuda a reduzir consideravelmente a emissão de gás carbônico ao meio ambiente. O óleo ele entra basicamente com essa coloração, né? Visualmente é um material bem característico de um óleo de fritura usado. E, ao final do processo, a gente tem aqui um material fluido, incolor. O avião é um dos meios de transporte que mais polui. Para se ter uma ideia, um voo comercial de Belo Horizonte até São Paulo, que dura cerca de 1 hora, emite por cada passageiro aproximadamente 72 quilos de gás carbônico. Isso equivale à queima de 35 litros de gasolina por pessoa. A coleta foi feita por uma plataforma internacional. Por ano, no país, o setor aeronáutico consome cerca de 390 bilhões de litros de querosene. A fórmula de baixo custo, desenvolvida pela UFMG, é uma alternativa ao combustível fóssil, tradicionalmente utilizado em aviões. Estamos já partindo para a etapa de escalonamento para produzir quilos por dia aqui no laboratório, e aí com uma parceria a gente consegue escalonar isso para a indústria. A gente acaba contribuindo para a redução da pegada de carbono, né? O ciclo de carbono na atmosfera a gente não precisa retirar, no caso, né, o petróleo, e aqui a gente está fazendo uma circulação desse material, desse carbono, né? A gente já tira o que já existe na natureza, na superfície da Terra, e reprocessa isso e volta novamente como combustível. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Já deu para sentir os efeitos do outono, né? Até a água ficou mais fria. Como é que vai ser o final de semana? Conta pra gente. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, e o final de semana vai ser diferente, viu? Vai ser um sábado e domingo típico do outono. Ainda tem bastante estabilidade espalhada em toda a região norte e o centro-oeste por causa da Zecite. Tem previsão de chuva nessas regiões, principalmente no período da tarde. Agora, no sul do país, o sistema de alta pressão ele avança para alto mar. Por isso, a partir de amanhã, volta a ter previsão de chuva em pontos isolados no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul.
Em São Paulo não muda muita coisa. O dia começa com as temperaturas mais baixas, a mínima na casa dos 16 graus. Agora à tarde o sol aparece, esquenta e os termômetros podem chegar na casa dos 31 graus. No domingo, a mesma temperatura, só que a diferença é que tem previsão de chuva. São esperados 24 milímetros de água no domingo. Na segunda-feira, 29 graus de máxima e na terça, 30 graus. No Rio de Janeiro, também céu encoberto, mais abafado. Os termômetros devem alcançar os 32 graus amanhã. No domingo, 33, na segunda, a mesma temperatura e na terça-feira pode chegar na casa dos 34 graus. O tempo fica bem abafado por lá. No Nordeste, sol e tempo quente em todo o interior, como a gente observa aqui no mapa, mas tem previsão de chuva no litoral, que vai desde o Maranhão até o sul da Bahia. Agora, quanto às temperaturas, as máximas continuam altas, na casa dos 31 graus amanhã em Fortaleza. Na região norte, pode chegar aos 34 graus em Manaus. E no sul do país, os termômetros registram 33 graus de máxima durante o fim de semana. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Fim de semana de sol e calor e de folga, Igor. Tá tudo certo. Exatamente. Gostei dessa previsão. Aprovado. Boa folga. Obrigada. O Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução que autoriza farmacêuticos a receitar medicamentos, incluindo aqueles que exigem prescrição médica. A nova norma foi divulgada no Diário Oficial e passa a valer no mês que vem. A medida está causando polêmica entre os conselhos federais de medicina e de farmácia. No entendimento dos farmacêuticos, a resolução só ajuda quem precisa da medicação e nem sempre tem condições de pagar por uma consulta ou esperar atendimento na fila do SUS. No Brasil, fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem, entre outras profissões, já estão habilitadas para prescrição. A farmácia é mais uma contribuição dentro desse processo e são normativas, inclusive, internacionais. Países como o Reino Unido já utilizam da prescrição farmacêutica na assistência à saúde. E no Brasil, nós temos lei federal também para amparar essa atividade farmacêutica, diretrizes do Ministério da Educação. O Conselho Federal de Medicina pensa de outra forma e acredita que a resolução vai trazer riscos ao paciente, caso seja aprovada. O primeiro risco é da prescrição não ser a ideal para a doença do paciente, já que o farmacêutico não tem competência para fazer exame físico e diagnóstico de doença e, com isso, o paciente morrer ou ter dano grave. O segundo risco é do remédio eventualmente até ser, né, o mais indicado, só que o paciente tem alguma outra contraindicação àquele remédio e o farmacêutico não sabe fazer esse tipo de propedêutica, ele não vai descobrir e o paciente morre da contraindicação. E o terceiro risco é, vamos supor que o remédio seja o correto, né, mas dá um efeito colateral, o farmacêutico não tem treinamento e habilitação para atuar na intercorrência e o paciente morre devido, sei lá, a uma alergia. Mas se é um farmacêutico formado, que conhece tudo, né, de repente... É delicado o assunto, né? Então, eu acho que seria melhor só o médico mesmo. 10 anos, o Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução semelhante que foi derrubada na Justiça. O processo foi encerrado no ano passado e meses depois a resolução foi reeditada. O Conselho Federal de Medicina informou que entrou na Justiça hoje para derrubar a medida e responsabilizar criminalmente os dirigentes do Conselho de Farmácia. A posição do Conselho Federal de Medicina é que essa resolução é ilegal, é antiética e é imoral. Porque é ilegal porque ela afronta a lei do ato médico, que diz que é prerrogativa do médico o prognóstico terapêutico e o prognóstico terapêutico é essencial para a prescrição. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a nova medida traz maior controle e facilita a fiscalização dos profissionais que vão prescrever os medicamentos. Somente farmacêuticos com um registro de especialista vão ter essa autorização. Na receita deve constar o nome e o número do registro. Os farmacêuticos, como uma prerrogativa, né, um direito nato à prescrição, podem fazer isso em relação aos medicamentos de venda livre, aqueles que não têm tarja, né, que são considerados isentos de prescrição.
Para prescrever os tarjados, para prescrever os medicamentos de venda sob prescrição, aí é necessário ter esse registro de qualificação de especialista, que é um número conferido pelo Conselho Federal de Farmácia, para trazer mais segurança para o paciente dos profissionais que estão habilitados para essa atividade. Além de tentar derrubar a resolução na Justiça, o Conselho Federal de Medicina quer responsabilizar criminalmente os autores da resolução. Dessa vez, além disso, nós vamos denunciar criminalmente no CPF de cada dirigente do Conselho Federal de Farmácia os atos criminosos que, na nossa opinião, ocorreram na reedição dessa resolução. Começou a valer hoje o empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. Por causa do volume de acessos, houve instabilidade no aplicativo da carteira de trabalho digital. A medida oferece a vantagem de juros mais baixos, mas especialistas alertam que é preciso ficar atento para evitar golpes e o endividamento. Mais de 47 milhões de trabalhadores com registro na carteira podem usar o benefício. Segundo o governo, a taxa de juros deve cair cerca de 50%. O pedido deve ser feito pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Nas primeiras horas de liberação, foram feitas mais de 10 milhões de simulações de empréstimo. Enviadas pouco mais de 1.122.000 propostas e fechados 1.244 contratos. No app, o trabalhador autoriza o acesso a dados como nome, CPF e renda. Em até 24 horas, os bancos enviam propostas. O desconto das parcelas vai ser feito direto no salário. Em caso de demissão, é possível usar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia, se o desligamento da empresa for sem justa causa. O uso do FGTS como garantia já estava previsto na medida provisória, mas ainda depende de regulamentação. A decisão cabe ao Conselho Curador do Fundo de Garantia, que vai se reunir no dia 15 de junho. Quem for pegar o empréstimo deve ficar atento para evitar golpes. As pessoas, infelizmente, acabam clicando em links que não são confiáveis, começam a procurar caminhos nessas ofertas, feito ofertas de forma indiferente. É importante frisar para o trabalhador que, nesse primeiro momento, o único meio de acesso a esse crédito consignado ao trabalhador é pela carteira digital. Não haverá qualquer outro link específico, não haverá qualquer outra situação para que o trabalhador tenha acesso a esse empréstimo consignado. O dinheiro vai estar disponível mesmo para quem usou o saque aniversário. O trabalhador que já tem empréstimo consignado ativo vai poder migrar para uma nova linha de crédito a partir do dia 25 de abril. Outra opção vai ser a portabilidade. A modalidade vai estar disponível a partir do dia 6 de junho e a pessoa vai poder optar por um banco com taxas melhores. A expectativa do governo é que o dinheiro seja usado para pagar dívidas ou fazer compras. Para essa economista, o planejamento é fundamental. É importante, antes de pegar, saber quanto que vai ser abatido do seu salário. Senão isso vai acabar levando ao superendividamento, porque você vai ter que abrir mão de quê? Moradia? De alimentação? Qual vai ser o item essencial da sua vida que você vai abrir mão para poder pagar uma prestação tão alta como é a do crédito consignado por conta da margem? O Supremo Tribunal Federal começou a julgar em plenário virtual a acusação contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, por perseguição armada a um jornalista em outubro de 2022, na véspera da eleição. Até o momento, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia votaram para condenar a parlamentar a 5 anos e 3 meses de prisão, o que configuraria uma prisão em regime semiaberto, além de cassar o mandato dela pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Os ministros podem votar pelo sistema eletrônico até o dia 28 de março. Aí nesse final de semana tem estreias aqui na tela da Rede TV na velocidade. Uma das categorias mais famosas do mundo ganha uma versão brasileira com craques na pista. Uma das principais categorias do automobilismo brasileiro agora está na tela da Rede TV. A NASCAR Brasil tem abertura na temporada 2025 nesse final de semana.
Na prova, com 2 corridas, 25 pilotos vão acelerar nos mais de 3.430 metros de extensão do Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E para este ano, a NASCAR Brasil traz nomes de peso para o grid. Gabriel Casagrande, atual campeão. Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car. E Rubens Barrichello, o Rubinho, ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 e bicampeão da Stock Car. Amanhã, às 5 da tarde, acontece a primeira corrida. No domingo, às 2 da tarde, a largada final. Você confere todas as emoções da primeira etapa da NASCAR Brasil ao vivo aqui na tela da Rede TV. E aqui a velocidade é sempre em dose dupla. Sabe que está de volta também as nossas transmissões no final de semana? A Copa HB20. No mesmo palco da NASCAR, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Copa HB20 promete fortes emoções na primeira etapa da temporada. A Corrida 1 vai contar com disputas nas categorias Pro, Elite e Super. Os carros começam a roncar às 3h40 da tarde deste sábado. Já no domingo, a corrida que fecha a etapa de Campo Grande começa às 9h40 da manhã. E claro, todos os detalhes da primeira etapa da Copa HB20 você vai acompanhar aqui, na tela da Rede TV, a partir das 3 da tarde deste domingo. É um show de automobilismo imperdível. O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar a mulher que pichou a estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Débora Rodrigues dos Santos é acusada de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O ministro fixou a pena em 14 anos de prisão, além de determinar que ela participe do pagamento de uma multa coletiva, junto com outros envolvidos no processo, no valor total de R$30 milhões por danos coletivos. E em Minas Gerais, a Polícia Federal prendeu o empresário Marcelo Fernandes Lima, de 52 anos, que estava com o mandado de prisão em aberto há mais de um mês. Marcelo foi flagrado no dia dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, com uma réplica da Constituição que estava exposta no prédio do Supremo Tribunal Federal. 4 dias depois, ele entregou o livro em uma delegacia de Varginha. Ele foi condenado a 17 anos de prisão. O empresário foi encontrado em casa, em São Lourenço, e levado para o presídio da cidade. Uma empresa de aplicativos de transporte de passageiros criou um novo método de segurança para os motoristas. Agora, eles podem bloquear clientes que não apresentarem boa conduta. De acordo com o último levantamento do IBGE, quase 800 mil pessoas trabalham por meio de aplicativos de transporte de passageiros no Brasil. As plataformas viraram fonte de renda para milhares de brasileiros, que encontraram na condução dos veículos uma fonte de renda adicional ou até mesmo a única da família. Com a popularização do serviço, os conflitos entre passageiros e motoristas também se acentuaram. Vão desde discussões pelo uso do ar-condicionado, aparelho de som... mas você está transportando 3 pessoas, estão te pagando para isso. E até agressões verbais e físicas. Sai, pega meu celular! O seu Rosemar trabalha como motorista de aplicativos em São Paulo há 9 anos. Apesar de afirmar que a maioria das viagens ocorre de forma tranquila, ele confessa que já teve problemas. Uma das situações que eu já pedi para o cliente descer do meu carro, foram rapazes, que entram no carro e vêm me assediar. E não tenho nada contra, tá? Mas são coisas que para mim não funcionam, eu não gosto. Recentemente, uma das principais empresas de transporte por aplicativo lançou uma nova funcionalidade que pretende filtrar os passageiros considerados problemáticos. Os motoristas poderão, ao término da corrida, bloquear estes usuários. Assim, esses clientes ficariam impedidos de pegar o mesmo motorista em uma próxima corrida. É muito bem-vindo. Eu acredito que a grande maioria dos motoristas estão apoiando sim isso aí.
A medida é válida apenas para os motoristas, que antes tinham que entrar em contato com as empresas para relatar ocorrências durante as viagens. Para este advogado, especialista em direito do consumidor, a medida, apesar de positiva, traz um desequilíbrio na relação de consumo. Porque se por um lado o motorista pode bloquear um passageiro, por outro, o passageiro não tem essa mesma proteção, né? O máximo que o passageiro pode fazer é avaliar o motorista. A gente pode imaginar um caso, por exemplo, em que o bloqueio advém de uma situação corriqueira. Imagine uma pessoa que reclamou do ar-condicionado, por exemplo, e na sequência foi bloqueada. Então, ela deve ter meios para recorrer, né, internamente, para mostrar os motivos pelo que aquele bloqueio foi indevido, não foi razoável, né? Em Pernambuco, pesquisadores descobriram que o derramamento de óleo nas praias do Nordeste em 2019 causou má formação em cavalos marinhos da região. Pesquisadores do Instituto Hipocampus, que atua na preservação de cavalos marinhos em Pernambuco, monitoraram a fertilidade e a gestação dos animais da espécie Hippocampus reigi, predominantes no litoral sul do estado. Os filhotes apresentaram problemas como escoliose, lordose severa, nanismo e edema ocular. É a primeira vez que a ciência mundial identifica a má formação de cavalos marinhos atribuída ao desastre ambiental por derramamento de óleo ocorrido em 2019 e que atingiu o Nordeste, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na ocasião, mais de 5.000 toneladas desse material tóxico foram retiradas das praias. Os cavalos marinhos que vinham da ilha de Cocaia, eles apresentavam essa má formação ao nascimento, não os reprodutores, não os adultos eram perfeitos, né, muito bonitos e tal, mas quando a gente levava o macho grávido para o laboratório para estimar a fertilidade, via que ao nascimento os recém-nascidos, os cavalinhos apresentavam vários níveis de má formações e em vários órgãos e etc. A pesquisadora conta que a população de cavalos marinhos não conseguiria se recuperar sozinha e que há a necessidade de um manejo. Nós fizemos um pequeno ensaio de laboratório onde nós cruzamos um cavalo marinho da ilha de Cocaia, que a gente já sabia que produzia prole mal formada, cruzamos com, por exemplo, uma fêmea de outra região que nunca havia tido contato com o derrame de petróleo, né? E o resultado foi impressionante. O nosso índice, né, de má formação, que era de 20%, caiu para 1%, a menos de 1%. Então, isso mostrou para a gente que este é o caminho, né? Uma reprodução assistida pode recuperar essa população. Depois da descoberta, a pesquisadora está na fase de levantamento de custos e captação de recursos para executar um projeto de manejo das espécies que hoje habitam a ilha de Cocaia, em busca da preservação dos cavalos marinhos. A Justiça aceitou a denúncia contra o motorista e o dono da carreta responsáveis pelo acidente na BR-116, que matou 39 pessoas em dezembro do ano passado, em Minas Gerais. Com a decisão, o caminhoneiro Arilton Basto Alves e Hudson Foca, dono da empresa responsável pela carga, passam a ser considerados réus. O juiz do caso ainda vai decidir se eles vão a júri popular. Segundo a denúncia do Ministério Público, eles devem responder pelos 39 homicídios qualificados das vítimas e tentativa de homicídio de 11 sobreviventes. O motorista Arilton também foi denunciado por omissão de socorro e por fugir do local. Já o empresário vai responder por falsidade ideológica por esconder o excesso de peso da carreta. Eles têm 10 dias para apresentar as defesas. O Rede TV News fica por aqui. Desejamos a vocês um ótimo final de semana. Amanhã tem mais a partir das 7h20. Até lá. Uma boa noite para você.